Quem vive, quem envelhece, quem passa por esta vida, ou pelo menos tenta fazer o contrário, tenta realmente que a vida nunca passe por si, mas sempre nós passarmos por ela, há uma altura em que chega o tempo de mudar tudo. E este mudar tudo é um mistério. É a hora de tudo se transformar, tudo mudar. Para uns é morte, para outros é passagem, para outros é uma vida nova. E para ti, Abel, o que é isto de aprender a morrer? Olha, Américo, tu usaste aí uma palavra que já, já sabes que em mim tem um sabor muito especial, muito gostoso, porque penso que, lamentavelmente, quase todos nós, pelo menos comigo foi assim, aprendemos que a palavra mistério é uma coisa que não é para nós. Isso é mistério. Pronto. E usamos e abusamos da palavra mistério para significar aquilo que nós não sabemos. E por isso mistério não é para nós. E eu aí sempre me lembro de um aluno, pá, que acho que também já te falei nele, o José Querido, que era funcionário da Sundelete, que penso que já nem existe ali na Via Norte. E um dia eu trabalhava na escola da noite e ele fez-me uma pergunta qualquer de um texto da antologia que usávamos e eu, enfim, ainda nessa altura estava muito marcado e muito condicionado pela linguagem eclesiástica, pronto, típica da cultura, de onde eu cresci, dos meus 12 aos 22, eu respondi com a linguagem que tinha e que na altura para mim ainda acreditava um bocado nela, hoje tenho já as minhas reservas contra as linguagens, como é que é dizer, eh, nós chamamos, são de crença, são as linguagens confessionais, sejam elas de partir, acaba sempre por ser uma linguagem típica daquele grupo. E é verdade que é legítimo que os grupos tenham linguagens, como nós brincamos às vezes também, a língua dos pesos e essa história toda. Mas quando estamos a falar de coisas sérias, eu penso que é nossa obrigação tentarmos pôr-nos o mais possível sobre o real. E o que eu noto é que essa palavra mistério é uma palavra do real. Porque eu lembro-me da alegria que senti a primeira vez que eu ouvi falar o mistério do real. E depois vi isso escrito, o mistério do real. E eu acho que não há nada tão misterioso como o real. Entretanto, eu sou real, tu és real, este computador é real, o Zoom é real, quer dizer, nós estamos mergulhados na realidade. Portanto, o mistério não é uma coisa a que a gente não tem acesso, é uma coisa que está em nós, mas está tão entranhada, embebe-nos de tal maneira, ultrapassa-nos de tal maneira, que nós jamais, em tempo algum, iremos desvendar de todo. Por mais que vivamos, por mais que mergulhemos, por mais que estudemos, quer dizer, há sempre muito mais para. Então, para mim, o mistério significa algo que me diz respeito, algo que eu devo desvendar, algo que tem muito que eu, a partir de agora, começo a dizer, mas o mistério ultrapassa-me. Então, eu posso ir mergulhando, mas eu jamais, pronto, usando a imagem enfim, clássica do Santo Agostinho, eu jamais vou conseguir meter o mais no menos. Aquela imagem do Santo Agostinho, do Sim, menino, sim, que ele sim. estava lá sobre a Santíssima Trindade e ele estava a fazer uma buraquinha na praia e pergunta, okay, eu quero meter o oceano aqui dentro, quero meter o mar aqui nesta pocinha. Quer dizer, eu por mais perto que seja, eu sou sempre uma parcela mínima deste mistério que é o real, que é o mundo que se chama eu, mundo que se chama tu, mundo que se chama vida, portanto, eu, outro, a vida, o cosmos,
onde há tantos mundos. E, finalmente, o universo. Portanto, nós dizemos o Criador, Deus do universo, tudo voltado para um. O Deus neste universo de Deus, gosto tanto. De quem é isto? Pronto, a gente não sabe como é que isto nasceu. Há muitas teorias, mas nenhuma é ainda cientificamente provada, e toda a ciência diz-nos como isto apareceu. Pode ser o Big Bang, pode ser, mas quem é que fez o Big Bang? E qual foi a intenção, se é que é, qual é o objetivo? Então, para mim, o mistério tem a ver com isso. E para mim, a morte encanta-me na medida em que é mergulhar neste mistério que a mim me encanta e que a outros mete medo. E tantas vezes penso que a média já lhe aconteceu isto. Estamos a começar, a conversa vai para a morte. E se nós mudássemos de conversa? As Acontece pessoas muitas vezes. sentem-se incomodadas com a Incomodado. palavra morte. A Porque, minha é engraçada. Abel, é interessante, porque mesmo para aquelas pessoas que se dizem crentes e que vivem a fé com intensidade, a morte é sempre um mistério. Como a vida é um mistério, há muita coisa que é mistério. Mas e a pergunta que fica sempre latente é esta: vivemos, envelhecemos e morremos. Mas que sentido é este? Porque se vivemos e morremos, não valeria a pena viver, porque vivemos para morrer ou morremos para viver. Quer dizer, para mim, o grande encanto é que, na minha perspectiva, que eu, como é que é dizer, não vou dizer que fui eu que criei a minha perspectiva, mas também não vou dizer, Américo, deixa-me dizer a palavra, eu sei que não é bonita para um lugar destes, mas eu não me limitei a encornar as respostas que me deram. Eu senti necessidade, sim senhor, e estou grato a todos esses que me falaram da morte, uns falando bem, outros falavam da morte, e, enfim, no Bito eu comecei ainda lá, ainda não sabia muito latim, mas já ouvia dizer viver subspecie eternitatis. Foi das primeiras coisas que eu aprendi em latim. E eu disse, mas o que é isso, viver sub? Então, viver numa perspectiva de eternidade, isto é, viver de um jeito que quando eu morrer, eu me liberto destas limitações, mas eu desabrocho para a eternidade. Então, eu viver o dia a dia e pronto, sempre na perspectiva de. Eu lembro-me de ter ficado assim, encantado, ter uma espécie de admiração, e depois fiquei assim, até com uma certa. A palavra inveja também é feia, mas não foi inveja, foi, se quiser, santa inveja, quando eu vi aquela história, enfim, que pode ser medieval, pode ser. Eu acredito que seja real. Do São Domingos Sábio, que um dia estava ele a brincar no recreio e alguém. Olha lá, ó Domingos, o que é que tu irias fazer agora se te dissessem, Domingos, este é o último recreio, tu vais morrer, o que é que tu irias fazer? E ele sorriu e disse, eu continuava a brincar. Como que disse, eu sei que até chegar a minha hora de morrer, o meu dever é estar vivo. E na medida em que eu me vou capacitando, isto é, vou desenvolvendo a minha mente no sentido de aceitar esta realidade, eu não posso negar a morte, mas também não posso negar a vida. Eu sei que a morte é certa, mas não sei, digamos, quando virá. Nem sei como virá, nem sei em que será. Tudo nela é enigma. Uma coisa é certa, eu, enquanto não morrer, eu estou vivo. E eu acredito que a minha obrigação é viver o máximo de vida e irradiar mais vida. Aquela palavra que pomos tantas vezes, ouvimos tantas vezes da boca de Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu acredito que ele veio para que eu, Abel Magalhães, tenha mais vida e vida em abundância, mas também acredito que este Abel Magalhães veio para que muitos, através dele, tenham vida e vida em abundância. Por isso é que eu estou aqui contigo. Claro, porque assim, a morte só faz sentido. Isto agora nem estou a discutir a luz da fé, estou a discutir a luz da razão. Só faz sentido
se não for o fim. Porque qual era o interesse de nascer, viver, só para morrer? O morrer só não faz sentido. Olha, pronto, isto levava muito longe, mas, por exemplo, um homem que foi o nosso prémio, o Nobel da Paz, o Saramago, Não foi a da gente literatura. foi o prémio da literatura, prémio da paz, não, de ciência da literatura. Ele, enfim, gostava de se dizer ateu. Uhum. Ele, enfim, nos vídeos, nos livros, ele ri com esta coisa de, pronto, haver uma vida depois. É dele, curiosamente, ele tem uma frase que é dele, que é Deus não existe, não existe. Quer dizer, que eu também achei tão interessante isso, porque realmente Deus não sai de nada. Se quer dizer sair, ex-presidente já não é presidente, tu és o ex-Américo bebé, és Uhum. ex-Américo bebé, agora és um adulto. Eu sou ex-Abel pequeno, sou ex. Ex quer sair de. Deus não sai de nada. Deus está em tudo. Portanto, ele não pode existir no sentido que nós dizemos que Deus existe. Tu existes e estás aí. Eu existo aqui. O meu computador está aqui na frente de mim, mas não é eu. Ele é que existe, ele separa-se do resto. Deus não se separa de nada. Deus está em tudo e tudo está nele. Foi daí que a Católica criou, contra a palavra panteísmo, Deus é tudo. Ele disse, não, Deus não é tudo, as coisas não são Deus. Agora, pananteísmo, isso sim, Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então, para mim, este estar aqui neste morrer, quer dizer, o problema está todo o que é esse sentido? E o Saramago foi engraçado. Sempre disse, e a gente vê aquele vídeo dele, aquele filme José e Pilar, tem lá essas que ele diz, mas não há céu, há espaço, não há... E, entretanto, num livro maravilhoso que eu penso que não é conhecido de muitos. É um livro que tem o título curioso, A Janela de Saramago. É um livro quase uma fotobiografia do Saramago, feita por aquele homem que eu agora não sei o nome dele, mas também, se fosse importante, é fácil ver, o homem que fez a reportagem do Prémio Nobel da Literatura quando ele ganhou. E esse fotógrafo ficou de tal maneira fascinado pelo homem que era Saramago, que mais tarde pediu para ir a Lanzarote passar uns dias com ele. E foi assim que se fez o filme José e Pilar. Uhum. E pronto, tu não viste o filme, não podes ver. Mas o filme tem uma coisa curiosa: é que o filme começa por Saramago de costas, agarrado como que a um fio que passa na sua, um arame mais grosso que passa na sua frente. Ele tem na sua frente Lanzarote, que é uma ilha vulcânica, deserta, e ele está com as mãos naquele arame, como que a olhar aquele deserto que é a ilha de Lanzarote, aquele mistério da ilha vulcânica, e ele começa o filme assim: Pilar, algum dia, em algum lugar, nós vamos encontrar outra vez. E é engraçado um que se diz não crente dizer isso, não é? Repara, e o filme termina dessa maneira. Sim, sim. E ele que diz uma data de barbaridades para um crente sobre a fé e sobre Deus, esse homem diz coisas tão bonitas sobre o homem, etc. Uhum. Mas, entretanto, ele morreu, como qualquer um morre, mas a morte não é igual para todos, porque há aqueles que morrem, mas permanecem. Há aqueles que morrem e nunca mais são falados. Esses Claro. morrem E mesmo. ele, por exemplo, nesse livro, A Janela Saramago, repara, eu não sou um estudioso de Saramago, li, enfim, algumas coisas, mas não muito.
Depois acabei por ganhar gosto e gosto de ler, não leio mais porque tem prioridades. Sim, Mas sim. nessa Manuela Saramago, que é quase só fotografias com passagens dos livros dele. Há uma que muito me questiona e que eu gostava de ter aqui para mostrar, enfim, aqui gosto de ver. Repara, ele agora está de frente, bem agarrado, como que agarrado a uma bengala, já meio tropo, bem cabisbaixo, como que olhando para a estrada, sozinho, por trás a mesma ilha deserta, ele em grande plano, mas cabisbaixo. E a frase por baixo é assim: chegado a esta idade, põe-se a grande questão: que sentido teve a vida para mim? Uhum. Pois. Repara, isto no Saramago, quando ele dizia a vida não tem sentido, é morrer e acabou. Isto era o que ele dizia Uhum. quando estava numa de afirmação cognitiva intelectual sobre a vida. Quando ele entra como que já está com os pés no mistério. Ele sente o mistério da vida que lhe está a fugir. Uhum. E quando ele diz pilar, não sei onde nem quando, mas tu mudaste a minha vida. E agora a minha vida vai mudar. Nestas mudanças todas, nós precisamos nos encontrar outra vez. É Repara, óbvio. não sei como nem nada. Isto está lá no filme. Claro que eu já sei que cada um vê depois com os olhos que tem. Mas Uhum. eu tenho licença, eu tenho direito de ver isto que está lá. Uhum. E, portanto, quer dizer, mesmo para um ateu, quando o ateu é um homem puro como ele era, porque ele era um homem marcado por uma geração e marcado por uma ideologia, mas era um homem bom. Quer dizer, tinha lá as suas, por exemplo, é engraçado no filme, há lá uma cena que contradiz um pouco um placar, não é um placar, é uma parede que lá no museu dele, na Casa dos Bicos, em Lisboa, tem uma frase lapidar, que ele se confessa apaixonado por tudo que seja libertar o homem, tudo que é humano, isso, ele, portanto, quer é uma sociedade em que todos aceitem todos. Está uma frase tão bonita. Entretanto, ele já, enfim, depois do Prémio Nobel, ali já, enfim, com uma visita em casa a fazer o filme, e ele está na conversa com Pilar, e Pilar está a abrir o correio. E ele, a Pilar fazia de secretária dele, e está a ver o correio. E diz-lhe aqui, José, aqui uma carta a pedir uma participação tua numa mesa redonda em que estão várias confissões e está lá o Dalai Lama. E ele ri, como quem por assim, já sabes o que é que eu penso sobre esta gente, como quem diz, eu não quero sujar-me com gente dessa. Entretanto, dizendo essa gente não, ele na escrita diz toda a gente. Pois, é uma É, contradição. é uma contradição, claro. Eu penso que nós é que não damos conta das nossas contradições. Eu também, porque também sou humano e, portanto, também estou sujeito à mesma lei da morte que estão todos eles, e, portanto, também à lei da contradição. Já agora deixa-me contar uma história que é espiada à lei das contradições. Uma vez um padre, na catequese, portanto, lá, reunidos os seus meninos, as suas crianças, assim, ele disse, vamos lá ver, só há duas espécies de pessoas, é os pretos e os brancos. Suponhamos que no mundo só há pretos e brancos. Os brancos são os bons, os pretos são os maus. Tu quem é que queria ser, ó João? E tu, Zé? E há uma menina de 7 anos que diz assim, eu quero ser às riscas. Quer dizer que Interessante. ela tem consciência, não há ninguém, quer dizer, porque a história começa por dizer, na sociedade nós tendemos a separar os santos e os pecadores, os bons e os maus. E só mostrados é que podem ser alguém.
Não há santo nenhum que não seja também um pecador. O povo, na sua sabedoria, diz: não há ninguém tão mau, que não traga dentro um anjinho a chorar, sempre à espera de uma oportunidade para dizer: eu também sou gente que não tem deixado de ser, não tem deixado de mostrar, mas eu também gostava que me vissem. E também não há ninguém tão santo, que não traga um diabito que não está sempre a ver se consegue mostrar os cornos. Pois. Pois essa é quem é essa. Pois, isto, o bonito disto é que todos nós caminhamos para o mesmo, sem percebermos que os caminhos possam ser separados, mas que há sempre um ponto em que vai unir e vai cruzar, e vai levar a um fim idêntico, que no fundo poderá ser, digo eu, o princípio de novas coisas, de novas Por isso é que eu gosto tanto de conversar. E tu já sabes o que é que eu penso sobre conversar. Claro, Há tempos dei comigo naquela linha de que conversar é puxar, muitas vezes, em vez de conversar, é puxar a água para o moinho. Eu digo comigo, mas afinal o conversar é um diálogo entre duas pessoas distintas, portanto, dia quer dizer distinto, quer dizer duo, há um e outro, e eles vão dialogar, isto é, vão, através do diálogo, vão procurar encontrar a fonte comum que traz a água para o teu moinho e para o meu. Tu não tens nada que roubar a água para o teu moinho, a água que é do meu. Nem eu tenho nada que roubar a água que é do teu moinho para o meu. Porque a fonte tem água que dê para o teu moinho, para o meu e de todos os teus e todos os meus. Então o que nós precisamos é dar-nos as mãos a ver se, pronto, cada um com o seu moinho, ou se quisermos de outra imagem que também é com a sua brasa, puxá-la para a sua sardinha, cada um com a sua brasa e com a sua sardinha, vamos lá ver onde é que está o mar, que dá brasas e dá sardinhas para todos. Vamos lá ver onde é que está a fonte, que dá água para todos. O conversar é, através do diálogo, procurar este ponto comum. Conversa, isto é, unir-nos nesse lado, nesse verso, que tem a palavra universo, que tem a palavra conversar, tudo tem verso, quer dizer lado. Então vamos ver qual é o lado de onde vem, de onde está essa fonte que dá para todos. Esse lado onde está essa brasa e essa sardinha para todos. Quer dizer, para mim, o conversar tem muito interesse nesse sentido. Agora, nós não aprendemos muito a conversar, nós aprendemos a conversar. A gente chama isto de discutir. E discutir, quando é pôr na mesa, enfim, um ponto de vista, outro ponto de vista, na mira de vamos ver qual é o ponto de vista de maior interesse comum, eu aí aceito que discutindo se avança. Habitualmente discutindo perde-se tempo e energia. Exatamente. Conversando, sim. A gente dialoga buscando o com, isto é, o ponto comum. Por isso é que o Exupéry, já dissemos isto, eu farto-me de dizer, que eu sinto, portanto, há verdades que são para estar sempre na boca da gente, com perigo de não repetir, mas o Exupéry diz: amar não é olhar um para o outro. Amar é olhar ambos na mesma direção. E morrer é também caminhar numa direção única. Na mesma direção. Eu penso que o bonito do aprender a morrer é aprenda a viver conversando, dialogando, amando. E você vai ver o resultado. Repara, eu tenho procurado, com todas as minhas limitações, com todas as minhas contradições, com todas as minhas histórias tão variadas de onde vim, não é? Mas eu começo a chegar aqui, o que é que faz que eu com esta idade, com enfim, estas histórias, eu seja ainda uma pessoa tão interessada em viver e sempre disponível, quer dizer, eu não tenho, como é que eu ia dizer, não tenho medo nenhum de morrer, não sei, que eu nunca morri, não sei se quando chegar a hora vou falar assim. Não, quando chegar a hora não falas, quando chegar a hora... Claro, agora não falo, mas eu costumo, enfim, dizer aos meus amigos, às minhas amigas, se estivesse presente quando eu morrer... Mas eu agora provoquei-te, não me foi conta. Eu disse que quando chegasse a hora ficavas caladinho. Ninguém me disse que depois de morrer ficava calado.
para nós fica, que a gente não mudou. Sim, quando eu digo nesta dimensão. Será que os mortos não falam entre eles? O problema aqui é, nós para conversar temos de definir bem as palavras, porque já tu disse, eu acho isto um princípio sagrado. Tudo se pode provar ou negar se as palavras não se definem. Uhum. Se nós dizemos conversar, é isto. Então, o conversar só faz sentido aqui, nesta dimensão, porque tu és um indivíduo, palavra irrepetível, Deus, eu sou palavra, enquanto estamos nesta dimensão de imanente. Estamos amarrados aqui. E tu estás amarrado à tua história, digamos, à tua história recebida e à tua história criada por ti, e estás amarrado, por assim dizer, à busca da tua realização pessoal. Eu idem, cada um está na sua imanência, apesar de tudo, apesar deste condicionalismo, enfim, decorrente da nossa imanência, nós estamos aqui tentando ultrapassar esta imanência e estamos a tentar ultrapassar, quer dizer, transcender a nossa imanência para nos encontrarmos nesse mais além, que já não tem estas amarras da imanência. Nós chamamos de transcendente, chamamos de essência, chamamos de Deus, chamemos o que quisermos. Já não é imanência. Aí, para quem não está a perceber muito, imanência quer dizer... Olha, eu há pouco tempo fui em conversa com a doutora Odília, que ainda não vi a entrevista dela, estou morto, mas já vi que já está à porta. Ela disse-me que na Madeira ainda usam a palavra manente. E aqui em Paredes, também sou há dias aqui com uma senhora aqui de Paredes, também há aqui famílias que ainda usam a palavra, coitadinho, ele é meio manente. Em vez de dizer demente, dizem ele ficou manente. Ora, manente quer dizer parado. Repara, permanecer. A gente tem imanência e tem permanência. Então, temos a palavra raiz maneo, quer dizer manter-se, e a palavra permanente, isto é, durante muito tempo se mantém. O imanente está ali, permanente ele vai andando, mas vai-se vendo, está ali. Então, a nossa imanência tem a ver com esta dimensão, como é que se diz, de palpável, peso, medida, quer dizer, é matéria. E nós somos, repara, que nem Deus fala em nós a não ser através da matéria. Exatamente. Portanto, Deus, transcendente, mesmo para o crente, que tem 2 dedos, Deus fala-nos, por isso é que Jesus encarnou, se tornou um de nós, para que Deus pudesse falar. Por isso é que nós dizemos, ele é rosto visível. Então, a imanência é este corpo que, mais dia, menos dia, enfim, vai pifar. Este corpo vai ser reduzido ao pó. Viestes do pó, e para o pó era assim que se dizia antigamente. Portanto, ao pó vamos tornar. Mas este invólucro, esta caixa, como quisermos, é transportadora, é o habitáculo, eu gosto muito da palavra, é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, é aqui que mora Deus. Agora, o que eu preciso é de abrir cada poro meu, da minha imanência, abrir cada poro, cada célula, para que Deus possa habitar, a tal ponto que depois, como com São Paulo, a gente possa dizer, já não sei o que vive, é ele que vive em mim, e a gente já vive preocupado com dá-lo a conhecer e com irradiar alegria, paz, felicidade, que é tudo matéria de que Deus é feito e de que nós somos feitos, só que às vezes andamos aqui perdidos com outras matérias, de que também
somos feitos e esquecemos esta matéria de que também somos feitos. A alegria, a paz, a serenidade, o sonho, a justiça, a verdade, a beleza, a bondade, pá, tudo isto também é matéria de que somos feitos. Claro que se agora também quiser, também somos feitos de ruindade, de malícia, de mesquinhez, somos disso tudo, por isso é que nós, repara, há uma palavra lá, quando Jesus veio ao templo, a velha Ana diz que ele que irá ser, enfim, uma fonte de contradições. Repara, Jesus é Deus. Para aqueles que o mataram porque ele era anti-Deus. Pois. Então, ele, o Deus das contradições. Uhum. E numa sociedade que lá, segundo a linguagem do Deus deles, o Deus era ser grande, ser poderoso, ser, digamos, importante. Eram os fariseus, eram os doutores da lei, eram os escribas, era tudo gente. E tudo o resto era abaixo que paga para nós. Uhum. Uhum. Jesus o que é que vem fazer? Ai não, junto do Deus que eu vos quero revelar, não é isso. O Deus que eu vos quero revelar, o Pai de quem eu venho, é aquele que gera proximidade. Não há nem ricos nem pobres, nem mais ou menos, não há prostitutas e mulheres, não, todos nascemos para nos tornarmos, digamos, o espelho da bondade, e como as comunidades, eu e o Pai somos um. Pois. E eu estou encantado com esse Pai que Uhum. revela estas coisas a gente simples Uhum. e aos sábios e ignorantes andam ali, olha, a dizer que eu que não sou bem neste mundo, que sou um doido, que sou não sei o que é, mas o certo é que sou o doido que Deus quer. Bem, entretanto, como tudo o que nasce, vive e morre, a nossa conversa de hoje está quase a entregar a alma ao Criador. Fica o mistério. Outras conversas virão a seguir, dentro de algum tempo, o que quer dizer que a morte aqui não é para sempre. Ficamos à espera que na próxima sessão refletemos por outros temas. Pode ser? Eu acho que era interessante, porque eu gosto tanto desses temas, porque eu acredito mesmo e gosto tanto, enfim, daquelas frasinhas latinas que depois em português já não têm a mesma força, mas sabes que, sabes como é que chama a morte dos santos? Não? Mas sabes o que é que quer dizer Natal, não sabes? Não percebi agora. Sabes o que é que quer dizer Natal? Sei. Pronto, então a morte dos santos aparece em toda a tradição cristã como dies natalis, o dia do nascimento. E é a realidade. É um Quer nascimento. dizer, para o crente é o tal. Foi naquele dia que que a vida lhe foi mudada. Ele não morreu. Ele ressuscitou para a dimensão do estar em todo lado, presente para que todos tenham vida e vida em abundância. E poder dizer, sempre que 2 ou 3 estejam em conversa amigável para abrir novos horizontes, eu estou lá com eles, Então a dar-lhes força ser, para poder continuar essa conversa. assim vai ser já na próxima sessão, em que vamos estar aqui à conversa com um novo tema, esperando que as pessoas que estejam a ouvir este programa de hoje também possam continuar a contribuir com propostas, com sugestões, com comentários e a trazer à lista realmente outras realidades para nós podermos aqui refletir, porque senão que passamos além da morte, porque já aqui foi dito que isto, acima de tudo, é um mistério e o mistério só é desvendado quando nós deixarmos de ter dúvidas. A dúvida faz parte do mistério e o mistério cria dúvidas, incertezas, ansiedades e já estamos ansiosos para ver o que é que nos espera
para além da morte do programa da rubrica de hoje, para vermos qual vem a seguir. Fica aqui o mistério para ser desvendado daqui a dias. Um abraço, um bom domingo para ti. Muito obrigado para vós também. Obrigado, Deus. Boa noite.